Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e nessa aula de Ciências da Natureza eu vou estar dando para vocês os módulos 31 e 32, que é boca e estômago, tá? Bom, então nós temos o seguinte, ó, que a boca, certo? Ela é a abertura anterior do tubo digestório, certo? Onde inicia-se o processo de digestão. Então, aqui nós temos aqui uma imagem sobre a boca. Então, nós vemos que ela é formada pelos dentes, certo? Pela língua. Que mais? Nós vemos aqui também, ó, a gengiva, certo? Temos aqui a gengiva. E daí nós temos também o palato. Ó. O palato que é conhecido, certo, pessoal, pelo nome, né, popular de céu da boca, né? E daí nós temos também, pessoal, as bochechas, certo? E os lábios, certo? Sendo o lábio superior e lábio inferior. E aqui nós temos também, obviamente, né, pessoal, como eu já falei, ó, a língua. E nós temos essa estrutura aqui, ó, que a gente costuma chamar de nome popular de campainha, né, que é a úvula, certo? Bom, quando nós observamos a boca, certo, de um determinado ser vivo, nós podemos observar o seguinte, ó, nós podemos indicar o tipo de dieta que esses animais vertebrados têm, certo? Então, por exemplo, a boca das cobras. A gente tem aqui a imagem de uma cobra, certo? Onde nós observamos que a boca dela tem uma incrível flexibilidade, podendo engolir, ó, coisas bem maiores do que a boca dela, certo? Por exemplo, já a boca de um boi, certo? Que é um ruminante, que é um mamífero, como por exemplo um boi, né, que não estou mostrando na imagem aqui, ele apresenta dentes grandes e pouco pontiagudos, pouco pontudos, certo? Que vai possibilitar o quê? A mastigação, por exemplo, do capim. Já no caso, por exemplo, a boca de um predador como a onça que a gente pode ver na imagem aqui, ela vai apresentar o quê? Dentes afiados, como a gente pode ver aqui na imagem, para bater a presa, certo? Logo, em função, como a gente pode ver aqui, ó, do hábito alimentar, certo? Refletidos na dentição aqui desses seres vivos, nós podemos dizer que os vertebrados, então, eles vão ser divididos em três grupos principais, ó, onde nós podemos citar ó, os carnívoros, certo? Os herbívoros, certo? E os onívoros. Os carnívoros, pessoal, eles são animais especializados na predação de outros animais. E eles apresentam um sistema digestório eficiente em digerir e absorver a proteína de origem animal. Bom, no caso dos herbívoros, eles são animais especializados na ingestão o quê? De plantas, conforme a gente pode ver nas imagens aqui, ó. Entendo, e eles vão ter associações com bactérias que são capazes de digerir a celulose e outros carboidratos vegetais de difícil digestão. E já no caso dos onívoros, certo? São animais generalistas, tá? Isto é, eles são capazes de ingerir e digerir tanto alimentos de origem animal, certo? Como de origem vegetal, que é o caso do ser humano. Então, o ser humano, eles fazem parte dos onívoros, por isso que eu coloquei a imagem, certo? Desse prato aqui, onde nós temos aqui um pedaço de bife, nós temos aqui alimentos de origem vegetal, que são os alimentos que podem ser consumidos pelos onívoros, como por exemplo o ser humano. Agora vamos falar um pouco sobre os dentes. Os dentes eles são diferenciados e adaptados a diferentes tipos de hábitos alimentares. Os dentes eles são estruturas duras, compostas por polpa, onde nós podemos observar aqui, ó, certo? Onde está passando o mouse aqui, essa aqui é a polpa. Nós temos também ó, a dentina, certo? Que é essa estrutura aqui mais clara, é a dentina. E nós temos também o esmalte, ó, certo? Que é essa estrutura mais superficial aqui dos dentes, tá? Então, os dentes, eles são utilizados para quê? Para prender, para cortar e para triturar os alimentos. Isso vai preparar os alimentos para quê, pessoal? Para deglutição, certo?
Mas observemos o seguinte, ó, que além da função de preparar o alimento, né, que vai ser posteriormente deglutido, muitos vertebrados eles utilizam os dentes para quê? Para autodefesa e ataque, como no caso aqui da onça que a gente deu como exemplo. Bom, grande parte dos mamíferos, pessoal, eles apresentam duas dentições ao longo da vida, o que é chamado de difiodontia. Difiodontia. Nos seres humanos, a dentição começa a se desenvolver com aproximadamente 6 meses até os 3 anos de vida, sendo uma dentição imatura, chamada popularmente, muitos de vocês já devem conhecer, de dente de leite, certo? Essa primeira arcada dentária ela é formada por 20 dentes, 10 superiores e 10 inferiores. Em torno, pessoal, dos 7 anos de idade, essa primeira dentição ela cai, certo? E surgem então os dentes permanentes. Um adulto ele vai ter cerca de 32 dentes, 16 na mandíbula e 16 no maxilar. E eles vão apresentar formas e funções distintas. Então, por exemplo, vamos voltar para aquela imagem lá da boca, certo? Então, à frente da boca, nós vamos verificar aqui 4 dentes incisivos, certo? 4 dentes incisivos. Bom, eles têm a função do que, pessoal? De cortar alimentos, certo? Ao lado desses dentes, desses 4 dentes, desses dentes incisivos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os 4 caninos, certo? Temos o canino aqui e aqui também, ó. Eles são, eles podem ser caninos superiores, certo? 2 superiores e 2 também inferiores. E eles são dentes, pessoal, os caninos, eles são, percebamos aqui que eles são o quê? Eles são pontiagudos, certo? Geralmente eles são pontiagudos e servem para quê? Para dilacerar o alimento e para perfurar também. E daí nós vamos ter também os 4 dentes que a gente vai chamar de pré-molares, certo? Pré-molares e os 6 molares, certo? Que eles servem, eles têm uma estrutura que são propícias para quê? Eles são mais largos, certo? E eles têm a função de primordialmente, certo? De cortar, esmagar principalmente e triturar os alimentos. Bom, pessoal, dito isso, vamos falar um pouco sobre agora os cuidados com a dentição, certo? A higiene bucal, pessoal, ela é o hábito diário de limpeza da boca. É uma medida importante de saúde preventiva para garantir o bem-estar geral do organismo, evitando uma série de doenças que atingem principalmente os dentes e as gengivas também. Então, a higiene bucal ela é necessária para todas as pessoas manterem a saúde dos dentes, certo? E da boca. E vai trazer inúmeros benefícios, como um hálito agradável, certo? Dentes e gengivas mais saudáveis. E vai também com isso reduzir a possibilidade de tratamentos odontológicos. E daí vai gerar mais confiança, certo, pessoal? Quando, por exemplo, a pessoa for se alimentar, certo? Bom, as bactérias bucais, pessoal, elas consomem a sobra dos alimentos que vão ficar o quê? Impregnadas nos dentes depois que a pessoa se alimenta. Então, nesse processo, essas bactérias elas vão liberar substâncias ácidas que são capazes de corroer as camadas dos dentes e vai formar o quê? A cárie dentária, certo? Como consequência, vai haver inflamação dos tecidos, a perda do dente, certo? Infecções e vai também trazer o quê? Vai resultar em sintomas de dor e dificuldade para mastigar os alimentos. Então, para evitar esse problema aqui da cárie dentária e manter a saúde da boca, pessoal, deve-se seguir uma rotina de cuidados diários, certo? Que vão incluir o quê? Uma boa escovação, o uso correto do fio dental, certo? E isso vai ajudar a prevenir a instalação de doenças. Então, ó, existem
algumas medidas simples que podem ajudar a garantir uma saúde bucal adequada, certo? Que é escovar os dentes corretamente, usar uma escova, pessoal, com cerdas macias, certo? Que vai evitar o desenvolvimento de lesões na arcada dentária. Utilizar fio dental todos os dias, ingerir alimentos, pessoal, com baixo teor de açúcar, certo? E visitar o dentista a cada 6 meses. Então, esses são os cuidados, certo? Que deve se tomar com relação aos cuidados diários. Bom, dito isso, então, agora a gente vai falar um pouco sobre o estômago. O estômago, pessoal, como a gente pode ver aqui na imagem, ele é um órgão dilatado, certo? Do tubo digestório, certo? Ele pertence ao tubo digestório. E ele vai estar situado aqui na cavidade abdominal, abaixo da onde? Do diafragma, certo? Exatamente após o que? O esôfago, tá? E anterior ao que? Ao duodeno, certo? Então ele está posterior, certo? Ele está após o esôfago e anterior ao duodeno. E o estômago, pessoal, como a gente pode ver aqui na imagem, ele vai se dividir em 4 regiões, certo? A cárdia, que está aqui, ó, nessa região aqui. O corpo, certo? Que vai ser essa região aqui. O fundo, certo? E também o piloro, tá? Bom, o estômago ele tem como função digerir os alimentos e secretar hormônios também. Então, dessa forma, quando a gente engole o alimento, os movimentos peristálticos, pessoal, dos músculos lisos do esôfago, tá? Que ele é um tubo exatamente de aproximadamente, né, 25 centímetros de comprimento, vai levar o bolo alimentar até o estômago, tá? Bom, a entrada do bolo alimentar ela é controlada por um músculo circular que vai ser chamado de esfíncter esofágico, que é o outro nome que nós damos aqui para cárdia, certo? Então, esse esfíncter, ele relaxa, certo? Para que a entrada do alimento aconteça, e ele vai se contrair, certo? Para garantir a permanência do alimento no estômago por aproximadamente 2 horas, que é o tempo que vai ocorrer para que aconteça a digestão. Então nós temos aqui uma outra imagem, pessoal, onde nós temos aqui a vista do estômago, certo? Por dentro, tá? Uma vista em corte do estômago. Bom, uma vez que o bolo alimentar, pessoal, ele adentra o estômago, ele vai receber a atuação do suco gástrico, certo? Que é uma combinação de água, de ácido clorídrico e enzimas digestivas da família das proteases. Essas proteases, pessoal, essas enzimas, elas vão degradar as proteínas em peptídeos menores e em aminoácidos. Mas não é só as proteases que nós temos, tá? Além delas, o estômago também ele vai produzir a lipase gástrica, que vai digerir os triglicerídeos. Então, dessa forma, o alimento ele vai se transformar naquilo que a gente chama de quimo. O que é o quimo? Quimo, pessoal, é uma massa praticamente quase líquida, certo? Que é direcionada ao intestino delgado após o relaxamento do esfíncter piloro, certo? Então, aqui nós temos aqui o esfíncter piloro, certo? E nós podemos observar que ele liga o estômago aonde? Ao duodeno, certo? Bom, a parede interna, pessoal, do estômago, como a gente pode ver nessa outra imagem aqui, que é a mucosa gástrica, ela é formada por uma membrana mucosa que contém as glândulas gástricas, tá? Elas secretam constantemente um muco que vai proteger o estômago, o próprio estômago, contra o ambiente ácido da digestão. Então, olha só que interessante, né? O estômago, então, ele produz esse ácido, certo, pessoal? E ele mesmo ele tem um sistema de autoproteção contra esse próprio ácido. Bom, agora vamos falar sobre a saúde do estômago, pessoal. É comum a gente ouvir certas pessoas se queixando de problemas estomacais. Então, por exemplo, as pessoas costumam dizer por aí, né, ou muitas delas, eu tô com azia,
ou eu estou com má digestão, ou eu estou com refluxo de líquidos estomacais. Nesse último caso do refluxo dos líquidos estomacais, pessoal, as pessoas elas têm sensação do que? De ardência na garganta, tá? E elas tossem também pela subida do suco gástrico, tá? Presente aqui no estômago, ele sobe, certo? Pelo esôfago. Isso vai acontecer o quê? Vai resultar na irritação do tubo digestório e na sensação da chamada queimação. Bom, de maneira geral, pessoal, essas situações elas podem ser causadas por uma mistura de maus hábitos alimentares e excesso de estresse no dia a dia. Tá? É visto que a irritação no estômago está diretamente relacionada ao nervosismo. Então é importante cuidar da saúde estomacal para garantir uma melhora geral da saúde do organismo. E existem também, pessoal, alguns hábitos que vale a pena dizer aqui que protegem o estômago contra possíveis doenças. Como, por exemplo, evitar a ingestão de líquidos durante as refeições. Por que isso é importante, pessoal? Qual é a razão disso? É porque eles diluem e podem modificar o suco gástrico que é produzido aqui e vai dificultar a atuação das enzimas digestivas. Bom, então, pessoal, termina aqui a nossa aula então sobre o assunto boca e estômago. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.